Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de agosto, quinta-feira. Já estamos finalizando quase a semana, hein? Em português, nós estamos falando em graus do adjetivo, né? O adjetivo é a palavra que acompanha o substantivo, né? E dá uma qualidade, pode ser uma qualidade boa ou ruim, né? Para esse adjetivo, tá certo? E aí, nós vamos ver que os adjetivos, eles podem ser colocados no comparativo, né? Pode comparar dois seres, né? E esses dois seres sendo comparados, eles podem estar sendo comparados, né? Eles podem estar no grau comparativo de igualdade, né? Os dois na mesma intensidade, um pode ser mais que o outro ou um pode ser menos que o outro nessa comparação, né? Então, nós temos o comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade, tá bom? Vamos rever isso então, vamos treinar um pouquinho. Número 1. Complete as frases de acordo com o grau comparativo pedido. Aqui o grau comparativo é de superioridade, então é mais que. Então, Mônica é mais elegante que Marta. Meu sapato é mais confortável que o dela. Este professor é mais calmo que o outro. Depois nós vamos para o comparativo de inferioridade, então vai ser menos que. O gato é menos feroz que o cão. Pedro é menos estudioso que Diogo. Meus dentes são menos brancos que os dele. O grau comparativo de igualdade, tão quanto. Mariana é tão inteligente quanto sua irmã. A onça é tão rápida quanto o leopardo. Seu computador é tão bom quanto, aí no caso aqui é o meu, tá? Porque o seu é tão bom quanto o seu não combina. Então aqui, ó, pode tirar e colocar meu. Seu computador é tão bom quanto o meu, tá? Então, aqui um é mais que o outro, aqui um é menos que o outro e aqui é tanto quanto, tá? 2. Classifique o grau comparativo presente nessas frases. Então, nós já vimos que pode ser de superioridade, mais que, inferioridade, menos que e igualdade, tanto quanto. Então, ó, Joana é mais estudiosa que Sara, mais que é superioridade, né? Grau comparativo de superioridade. Joana é tão estudiosa quanto Sara, né? Tanto quanto. Então, grau comparativo de igualdade. Joana é menos estudiosa que Sara, menos inferioridade. Grau comparativo de inferioridade, ok? 3. Relacione. Grau comparativo de inferioridade, menos que, grau comparativo de igualdade, tanto quanto, e grau comparativo de superioridade, mais que, tá? Se for comparativo de inferioridade, a gente usa o número 1. Se for de igualdade, número 2. Se for de superioridade, 3. Sair de carro é menos demorado que de ônibus, menos que. Então, inferioridade. Olha lá o número. Comer feijão é mais saudável que comer arroz. Mais que, olha só, superioridade. Meu pai é tão bondoso quanto minha mãe. Igualdade. Minha irmã é mais baixa que eu. Mais que, superioridade. Meu perfume é tão cheiroso quanto o seu, tanto quanto. Então, igualdade. O salário do papai é maior que o da mamãe. Então, é maior que superioridade, ok? Então, é para usar aqui a legenda 1, 2 ou 3. 4.
crie frases com o comparativo de superioridade. Aí aqui, na verdade, crie frases com o comparativo. E aqui não precisa ser de superioridade. É o comparativo que está pedindo aqui, tá? Os livros são tão úteis quanto os cadernos. Por quê? Comparativo de igualdade. O gigante é, valente, superioridade. Então, ele é mais valente que os anões. Aqui, nervoso, inferioridade. Então, é menos nervoso que. Aquele motorista é menos nervoso que o outro. Aqui é forte, igualdade, é tão quanto. O homem é tão forte quanto a mulher. E aqui, sapeca para inferioridade. Então, é menos sapeca que. Lídia é menos sapeca que Rita, ok? Então, aqui, esse enunciado tá falho. Então, crie frases com o comparativo que é pedido ali, tá bom? Vamos lá. Número 5. Leia o texto abaixo e responda. Para fazer um papagaio, gente, é um outro nome que a gente usa para pipa, tá? Para fazer um papagaio, você precisa de taquaras, que são aquelas varinhas fininhas de bambu, folha de seda ou plástico, cola, tesoura e barbante. Então, para fazer um papagaio, você precisa de. Vou citar o que é necessário. Vamos lá. Nesse texto, os parênteses foram usados para. Então, taquaras. O que são taquaras? Aquelas varinhas fininhas de bambu. Então, está explicando o que são taquaras. Tá? Os parênteses foram usados para explicar como se faz um papagaio. Explicar como se faz a pipa. Abriu ali. Papagaio precisa. Foi assim? Não, né? Explicar o que são taquaras. Olha lá. Taquaras são aquelas varinhas fininhas de bambu. Sim, né? Explicar que taquaras são importantes? Não. Explicar como fazer o papagaio? Não, ele está explicando o que vai precisar, né? Mas os parênteses também não foram usados para explicar como fazer. Está explicando o que são taquaras. Nesse texto, os 2 pontos foram usados para. Então, você precisa do que você vai precisar. De taquaras, folha de seda ou plástico, cola, tesoura e barbante. Então, nesse texto, os 2 pontos foram usados para explicar como fazer o papagaio. Os 2 pontos foi para isso? Explicar sobre o material? Sim, porque falou, precisa de quê? Taquaras, né? Cola, tesoura, barbante e folha. Separar uma expressão? Não. Citar o material necessário? Sim. Então, na verdade, a gente tem aqui explicar sobre o material e citar o material necessário. Vamos ver o que mais combina ali. Então, essa aqui, como fazer o papagaio e separar uma expressão, totalmente anulada. Vamos pensar agora que está falando do material e citando o material. Vamos ver o que está dizendo aqui. Para fazer um papagaio, você precisa de. Vou citar. Do que você precisa? Taquara, folha, cola, tesoura e barbante. Então, não está explicando sobre o material, né? Mas citando o material necessário, tá? Aqui a gente poderia explicar sobre o material, se ele tivesse explicado sobre cada um. Ele explicou sobre as taquaras, mas não explicou mais nada, ele só citou. Então, citar o material necessário, tá bem? 6. Na frase. Ontem fui ao cinema com Marcos, Fernanda e Rogério. Os 2 pontos foram usados para, fui ao cinema com, vai citar, né? Vai enumerar, vai dizer quem foi ao cinema. Então, indica uma pausa? Não. Indica o fim de uma frase? Também não. Uma enumeração, enumerar é uma citação. Está citando quem foi, está enumerando quem foi ao cinema. Então, essa aqui. Indicar um chamamento? Também não. E a nossa matemática? Vamos lá? Determine no caderno os 7 primeiros múltiplos. 7 primeiros múltiplos de... Vamos lá, então. A gente vai analisar aqui
né? Os 7 primeiros múltiplos do 2, do 4, do 6, do 8, do 5 e do 9. Então, do 2, você vai fazer o conjunto dos múltiplos, dos 7 primeiros múltiplos. Só vai ser 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 6, 12. Então, você vai fazer a multiplicação do 0 até o 6. Tá certo? Então, 0 é múltiplo também. Do 4, a mesma coisa. 4 vezes 0 e vai colocando os resultados. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, né? Ok? Então, todos eles. Aqui não tem espaço. Faça no seu caderno e depois tire foto de lá. Dê os múltiplos pedidos. Os múltiplos de 6, que estão entre 10 e 42. Então, veja bem. 6 vezes 0 é 0, mas não está entre 10 e 42, então não vou marcar. 6 vezes 1 é 6, mas não está entre 10 e 42. 6 vezes 2, 12. 12 pode, já está entre o 10 e 42. 6 vezes 3, 18, pode. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 42 não está entre, já é o 42. Então, esse já não vale. Então, você vai ter que prestar atenção aqui, ó, fazer o conjunto dos múltiplos, depois pegar só os numerais, né, os resultados que estão entre o 15 e o 63. Os múltiplos do 4, que os resultados estão entre o 5 e o 33. Do 9, entre o 8 e o 46. E depois nós já vamos para o 3. Determina os conjuntos dos múltiplos comuns no caderno. Então, você vai pegar os múltiplos do 3 e vai colocar aqui. Do 4, coloca aqui. Tá? E aí, eu quero que vocês achem os números que estão no... Olha só, tem que estar nos dois conjuntos. No do 3 e no do 4. Então, o 0 vai estar no 3 e no 4? Vai. O 12 vai estar no 3 e no 4? Vai. O 24 no 3 e no 4? Não. O 27? Então, você vai ver o que tá lá e cá, que repete nos dois e vai marcar aqui, tá bom? Do 6 e do 8 até 48. Então, vocês vão fazer os múltiplos do 6 até o 48, os múltiplos do 8 até o 48. Os numerais que repetirem no conjunto do 6 e do 8, vocês marcam aqui. Na letra C, a mesma coisa. O conjunto dos múltiplos do 4 até o 36 e dos múltiplos do 6 até o 36. O que repetir nos múltiplos de 4 e 6, você marca. Aqui de 3 e 5 até 39 e os que repetir nos 2, você marca, ok? Pinte os múltiplos dos números dados. Os múltiplos do 9. Então, o 18 é múltiplo do 9? Se for, pinta. 28, 0, 27, 13, 45 e 9. Ok? Vocês vão ver depois os múltiplos do 6 e os múltiplos do 3. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? Então, ela comprou a mochila de R$ 23,90 e a lancheira de R$ 8,90. No total, quanto ficou a compra dela? 6. Considerando o número 54.603, responda. Quantas ordens tem? Você vai contar quantas casinhas, unidade, dezena, centena, unidade, dezena. 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Qual é a ordem ocupada pelo 0? O 0 está na unidade, na dezena simples, na centena simples, na unidade de milhar, na dezena de milhar. Qual o algarismo que está na quarta ordem? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Qual é o numeral? Como se chama a ordem ocupada pelo 6? Então, unidade, dezena, centena simples, unidade de milhar, dezena de milhar. Qual é o algarismo que ocupa as dezenas de milhar? Unidade, dezena, centena simples, unidade, dezena de milhar. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para a tia Lúcia lá no Zap, ok? Um super beijo e até amanhã.